Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Sou sensível por temperamento. Eu cresço quando sou capaz de lidar com resíduos de incompreensões e me elevar por amor à vida e ao que eu faço, sempre pensando no lado bom que existe em tudo, até nas adversidades. Cresço quando não perco a esperança, nem diminuo a vontade de fazer tudo certo sem me importar com comentários e julgamentos. É impossível atravessar a vida sem que um trabalho saia mal, seja esse trabalho mal feito, sem uma amizade que cause decepção, sem padecer de alguma doença, sem que ninguém da família morra, sem que a gente se engane em algum lugar da vida. Este realmente é o custo de viver. E o importante não é o que acontece, mas como a gente reage ao que acontece. Alguém um dia escreveu algumas palavras mais ou menos assim. Eu não tinha esse texto original, eu me lembro disso, então eu tentei retratar isso não como original, isso que eu acabei de ler para vocês, mas eu escrevi de uma forma que coincidisse mais ou menos com a minha forma de pensar e de ser. Eu não contrario a minha consciência, nem que a maioria seja contra mim ou que a maioria seja esmagadora. Eu não sou muito afeito a unanimidades. Analiso os fatos já estabelecidos para não correr risco de falar mentira. Eu detesto a mesmice, porque ela não acrescenta nada. Quando eu vejo alguém se enrolar nas malhas do seu próprio radicalismo, eu vejo a mesmice que personifica e entristece. E as pessoas acabam só enxergando as obviedades. Pois é, nessas 2 semanas, para cuidar um pouco da minha saúde, das minhas coisas, da minha casa, acabei, por curiosidade, ouvindo trechos das opções que existem nesse horário pós-almoço. Continua sendo terrível ver políticos ocupando suas rádios para puxar a brasa para o seu assado e não responder de forma objetiva à população, principalmente aos servidores públicos que procuram acessar este horário, ligando para essas emissoras, para que sejam ouvidos. Eles são sumariamente desligados. Por isso e por muito mais, com força, determinação, muita leitura, reflexão, eu estou de volta para mais uma temporada do Café Missioneiro para oferecer a vocês, rádio ouvintes, um oásis de conteúdo depois do almoço. Muito feliz também com a presença de Thiago Meyer Mendes, que está aqui de volta. Agora vocês vão ver quem nos assiste aqui, as poltronas novas. Pô, isso aqui é um investimento atrás do outro dessa emissora aqui. Sabia que nós já fomos imitados? Existe uma outra emissora que resolveu tirar a mesa do estúdio e botou umas cadeirinhas baratas lá. As nossas são muito caras, pelo que eu sei. Muito boa tarde, eu agradeço o Matheus Rasta que fez o espaço aqui nessas 2 semanas, o Serginho que está inventando cada vez mais coisas para a NHTV e o Marcos Luft, incansável pelas ruas produzindo conteúdo para o nosso site. Estamos todos de volta e vamos tocar ficha até o final do ano. Qual é o nosso primeiro assunto, Thiago Meyer Mendes? Fábio, é muito bom estar aqui de volta depois desse pequeno hiato de 2 semanas, né? E bom que ter opção do Café Missioneiro mesmo nos dias, não só por eu participar dele, mas por ser um ouvinte assíduo dos dias que eu não participo, por saber que existe uma produção de qualidade na nossa cidade e que vai além daquela informação, daquela mesmice da informação, que vai além daquela politicagem que se transformou o nosso país, daquela política do puxar o saco, na verdade, do se pendurar no saco de quem está se no agarrar poder. no saco.
E aquela tentativa ensandecida sempre de puxar o saco das pessoas certas para depois colher os frutos. E daí a cada 4 anos muda tudo isso e você vê que as mesmas pessoas estão fazendo sempre as mesmas coisas para todas as pessoas. A sorte dos ouvintes, e principalmente dos colorados da casa, né? Que aconteceu uma revolução aí no futebol nesses dias. E o Matheus Rasta me encontrou ali embaixo, numa das manhãs, e disse, pá, cara, que pena que não tem programa hoje, ele disse assim. E essa, assim, ó, é uma surpresa para todo mundo. Eu te confesso que eu não fui daqueles que se enterraram em comemorações, assim, não teve flauta com ninguém. É uma grande surpresa, na verdade, mas que demonstra, eu acho que, 2 coisas principais. O fato do Roger falar coisas que os jogadores entendem e mostrar para os caras. Isso um amigo chamou a atenção dias atrás. O Filipão, o que ele fazia? Ele sabe tudo, só que ele falava só as coisas. O Roger não. O Roger pega a bola, bota ela no chão e ensina os caras. E porque a gente sabe que o jogador de futebol ele tem a sua limitação na interpretação. Ele não consegue... A gente vê pela forma com que ele se expressa. Então, essa linguagem de boleiro para boleiro, não de técnico conceituado para todo mundo, esse é um caso. A questão do Inter, todo mundo se enganou. A torcida se enganou, a diretoria se enganou, o técnico tinha problema de comunicação e a coisa chegou num ponto. Não que isso eu estou falando até da partida com o Tigres, não do Grenal. Eu sei que esse assunto é meio velho, mas eu não falei sobre isso ainda. Fábio, mas esse assunto é um assunto que vai ficar por muito tempo, né? Porque... Mas não tem título, eu não estou comemorando título, porque é a primeira coisa que se diz, né? O que os gremistas estão comemorando? Tem título? Não tem título. Não, mas essa questão, foi tão acachapante a vitória, foi tão estranha a vitória. Se fosse 2-1, era possível ter carreata e tal para qualquer um dos times e comemorações. E flauta. Que foi tão assim que eu acho que na verdade nem as pessoas sabiam como comemorar aquilo, porque foi uma coisa... Não, eu te confesso, eu não estava assistindo a partida assim, sentado, né? Eu fui amontoando aquilo ali, mas não me bateu. Amontoando os gols. Mas assim, ó, tá, e essa rodada agora? Sem falar na de quinta-feira, que também é outra coisa meio assim. O Inter jogou bem ontem à tarde. Eu acho que o time, assim, ó, teve jogada de gol, o time se mostrou, a zaga colorada eu acho que foi arrumada. Assim, ó, se tem colorado aqui no estúdio que queira falar, pode falar. A zaga colorada eu acho que ontem segurou o Cruzeiro. Claro que não é o Cruzeiro, mas é bicampeão, é o atual bicampeão brasileiro, né? E o Grêmio dando susto, voltou quase a como era antes, né? Dando sustinho. Na verdade o Inter acabou replicando o que o Grêmio fez e deu certo, trazer um treinador que tem uma identificação muito grande com o clube. E uma ele jogo duro, rapaz. O Serginho vai falar? Folha de pagamento menor. Isso é importante, porque traz aquele brilho de volta pro jogo. E o Argel fez o que qualquer treinador que pega o time no meio da fogueira faz, né? Que é criar um sistema defensivo bom. Tanto que ele jogou com 3 volantes, uma coisa que não se esperava assim de cara, só que a essa altura do campeonato era o necessário. Mas eu acho que o Roger realmente fez um milagre no Grêmio, não porque o Grêmio não seja um grande time, porque o Grêmio não tem um plantel tão bom para estar onde está. O Grêmio tem um time razoável. Ele ressuscitou os caras, né? Exatamente. Assim, pessoas exatamente. E fez pessoas que não passavam de jogadores razoáveis jogar muito bem, como o Michael, por exemplo. Tem uns quantos? Ali esses alas, ou ali no meio, ali, por favor, tem uns ali que... Até o Douglas está jogando bola. Muito bem, esse foi o Papinho de Futebol, 13h34, você está na Novos Horizontes FM, no Café Missioneiro, que retornou hoje, e a gente faz o primeiro intervalo e em seguida estará de volta.
retorno aí da temporada para o segundo semestre de 2015, pois no nosso site você encontra a programação completa do Festival Cidade das Tortas. Hoje de manhã, bem cedinho, eu fiz essa postagem com todas as atrações preparadas para esse ano. Muita criatividade, dá para se notar, com atividades alternativas e shows e bonecos, enfim. E nós vamos comer torta. Aqui na casa tinha uma ideia, que Santo Ângelo tinha que ter o Festival do X. Isso surgiu aqui dentro da Novos Horizontes. E a gente sabe, quem sabe, né, isso possa um dia ser um evento aí. Porque é impressionante. Eu te confesso que eu fico tentado a comer. Mas aí muito esganado, né? Eu fico imaginando, vou comer um inteiro, calota desse. O Matheus Rasta faz isso sempre. Ele faz shows, toca 5, 6 horas e daí sai comer X de manhã cedo, né, Matheus? Pra ficar bem, né? Tá bem no outro dia, curar. Bem mais ou menos, eu diria, né? Porque não tem como ficar bem comendo uma calota daquela. Mas é interessante pensar a cidade do X mesmo, porque eu sou uma das pessoas, mas conheço muitas outras que quando vem um turista para Santo Ângelo, quando vem alguém de fora para Santo Ângelo, a gente fala, não, vamos, agora tu vai comer um X. X de Santo Ângelo, que esse é o X. A partir de agora tua vida... Eu já contei isso aqui, mas como a audiência muda e as pessoas ouvem o programa em fragmentos, assim, a mais engraçada de X que rolou pra mim foi um dia que o Jota Quest veio fazer show aqui em Santo Ângelo. A Transamérica, Novos Horizontes, Transamérica, na época, estava promovendo. Eu fui buscá-los no aeroporto, na descida do avião. Eu não sei qual deles, um deles ali chegou para mim: vem cá, nós estamos com muita fome. Aqui em Santo Ângelo tem aqueles X, daí ele fez o gesto tradicional, igual que tem em Santa Maria. E eu digo, tem, mas era um horário meio estranho, assim. Daí eu me lembrei do Capixaba Lanches, que ficava aqui. Do lado do estacionamento do Banco do Brasil. Aqui na frente do Clube Comercial, exatamente ali. Larguei a galera ali, a van não foi nem pro hotel. Botamos eles ali na frente, eles desceram e terminaram com o estoque de pão do Capixaba Lanches. O gringo era um grande chapeiro da cidade. Uma época foi embora, depois voltou, mas não estava mais fazendo X aqui, é uma pena. Mas realmente... Mas tem clássicos, tem o Bira, tem uma turma ali, né, de gente, tem o Saul, né? O Saul, o Secão do X, tem uma galera aí que, por favor, né? Isso podia ser um segmento do Cidade das Tortas, né? Fazer, daí só não me venha com X doce, né, Matheus? X lasanha, né? Também, isso dá pra inventar, né, Matheus? Dá pra... Pensa, ó, só as ideias que teve aqui, o quanto isso ia ser... Sim, não, e fazer o circuito do X, tu come um pedacinho em cada um, ou alguma coisa assim, né? Isso ia ser muito divertido. E daí começam os inventores, daí, né? Daí vão inventar o X de chocolate, que deve ser uma coisa espetacular. Sem contar o pequeno detalhe da maionese, né, que tem aqui, né? Que é muito... Outra coisa. Tem gente que não come X com maionese, come maionese com X. São 400 gramas de maionese num X. É algo impressionante. Pois bem, esse foi o recado. Então, assim, vocês podem acessar o site. Tem tudo lá, com toda a programação completinha do Cidade das Tortas aí, divulgado. Pois nessa semana acontece na cidade o Seminário Nacional Sesc de Educação Infantil, a segunda etapa aqui na cidade. Na verdade, na semana que vem, nos dias 28 e 29. Quem quiser obter maiores informações pode procurar o pessoal do Sesc. No nosso site tem todos também os detalhes ali de como se conseguir maiores informações sobre isso. Nesses dias que eu estive distante, o mundo é engraçado, porque a gente está acostumado aqui, tá todos os dias. Daí tem aquela coisa do cotidiano, do acompanhamento das questões e tal. Quando tu para um pouco e tu fica vendo isso de fora, né, sem
ter, como eu tenho, a rotina muda um pouco. Sim. O incrível é que parece que muita coisa aconteceu. E às vezes, quando tu tá no meio do hard news, as coisas parecem que não estão acontecendo. Tu tem alguma sensação em relação a isso? Fábio, se percebe, claro que o meio que eu vivo não é o jornalístico, né? Mas é a mesma questão de que quando se está buscando alguma coisa, algum tema, como se busca para conhecimento, para algum estudo, você vai vendo que cada lugar que tu vai fuçando vai surgindo novas coisas. E quando você está de fora parece que está tudo tão parado, parece que não tem nada novo sendo criado. Na verdade, tem muita gente pensando sobre tudo. Mas essa questão, né, o mundo ele gira muito rápido e as notícias cada vez mais rápidas, mas parece que tudo é o mais do mesmo. Essa sensação é complicada. Tanto que eu até me espantei vendo hoje de manhã, eu tava vendo uma notícia ainda sobre o Cécio, o leão aquele. Parece que é algo mais ou menos impensável para a época de hoje, que tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo e ficar se dando, às vezes, que não mereça ter a cobertura da morte do leão, mas ficar dando tanta atenção para um assunto que já está sendo superado, sendo que outros tão importantes ou mais importantes acontecem. Eu, hoje pela manhã, fiquei muito contente, assim, bem cedo, assim, aquela madrugada, né? E o Odair José, tu já ouviu falar no Odair José? O Odair José, ele foi um cara muito detonado, assim, as pessoas questionavam a arte dele nos anos 70. A gente curtia Odair José meio com vergonha. Era mais ou menos o que rolava. Assim. E só que, por exemplo, canções, uma tradicional dele, Pare de Tomar a Pílula, tinha uma música assim. Sim. Né? Essa música era rock and roll com alguns elementos populares, mas era um rock and roll. E agora, finalmente, ele tá na terceira idade hoje, né? E lançou, ontem ele estava de aniversário, e lançou um videoclipe que eu te digo, cara, é muito legal de ver. Eles pegaram, ele tá no nosso site também, eles pegaram imagens icônicas do rock and roll. Então, por exemplo, a língua dos Stones, a máscara do Kiss, vários ícones do rock, e ele fez uma música em cima disso e tal. E claro que é uma coisa, não é assim, o Matheus Rasta não curtiria isso assim diariamente. Não, diariamente não, mas é clássico o negócio, né? Muito legal. Então assim, ó, que bom, né, que o cara passou por um período assim esquecido e tal, e antes de abandonar a carreira, antes de chegar ao fim, ele tá tendo reconhecimento, assim, e tem reconhecimento mesmo. Ele tem lotado shows, ele é convidado para situações que exigem um ícone, tá ele lá, entendeu? Sim. O Odair José, ele compunha um rock brega. Sim. Por isso que as pessoas, e era na época. Mas é que não existia o rótulo ainda. Sim, as pessoas sim. não sabia definir que aquilo era brega, né? Mas é que existia a efervescência de um rock libertário, rebelde, e ele era uma outra ideia, né? Você vai pensar, as bandas que existiam na época dele são todas rebeldes, e aquela ideia, a influência do punk. E ele era algo totalmente diferente. Ele era uma coisa, até um rock até meio folclórico até, assim, meio uma boy band que descambou pro rock. Outra história interessante que eu fui catar hoje pela manhã é que a Adriana Calcanhoto, ela é gaúcha, né? Foi na segunda metade dos anos 80 pro Rio, lá, como muitos gaúchos abandonaram e foram tentar a vida no centro do país. A Adriana está voltando às origens dela. Ela teve um período fazendo discos infantis, fez né, muito legais. E agora, no final do ano passado, ela fez em Porto Alegre
um show dela cantando Lupicínio Rodrigues, como muitos já fizeram também. E foi lançado um DVD, que está chegando agora ao mercado, junto CD e DVD, e eu acho interessante da gente fazer o registro disso, porque são raros, né, hoje, gravado no Teatro São Pedro. Genial, assim, os trechos que liberaram pra gente assistir. Ela fuma charuto, de terno risca de giz, e um estilão, cara, né? E cantando as músicas do Lupicínio. Muito legal. É muito bom haver essa prestação de homenagens a esse tipo. São reinterpretações, não são aquela tentativa desesperada de fazer um cover igual, né? Isso é legal. Personificar, né? Personificar uma nova representação daquelas músicas antigas que são muito atuais hoje em dia. E existe um movimento muito grande até eu tava vendo na internet esse final de semana, das pessoas na Argentina desconstruindo Carlos Gardel, fazendo rock em cima do Gardel, música clássica em cima do Gardel, alguém tocando só no piano, outro cantando. Então, essa nova interpretação e trazer pro tempo atual. Porque se tu tentar fazer um cover tal qual, não vai emplacar. Mas tu trazendo uma nova roupagem, isso pode trazer aquela música muito mais completa e complexa que são as de hoje. Tu pode até transformá-las em populares de novo, que seria muito melhor pra música do que nós temos por aí. Hoje pela manhã eu mandei um link pro Thiago, que está aqui comigo, Thiago Meyer Mendes, para submeter a apreciação dele de um artigo publicado no Observatório de Imprensa, de algo que, de uma certa forma, a gente já falou aqui. E é tão bom ler um texto. O autor é Sérgio da Mota e Albuquerque. O título é Os Patrulheiros da Credibilidade Promovem Nova Ética na Internet. Aconselho a leitura, até a gente apenas vai comentar isso aqui. Eu acho que a grande essência, sem dúvida nenhuma, está nesse artigo, que é um artigo relativamente longo aí. Em resumo, ele chama a atenção para algumas questões que hoje dizem respeito à nossa vida, que é o que se compartilha na internet, que tipo de opinião que se dá, que tipo de foto que se dá em relação a se isso é verdade ou não, né? Então, um senhor, ele conta a partir de um texto, é bem comprido o troço, né? A partir de um texto publicado numa revista norte-americana, que um senhor desenvolveu um software, tá? Que o nome desse cara é Paulo Ordoveza. É um filipino que fez um software que identifica se determinados assuntos lá no Twitter são verdade ou não. Isso eu achei genial, né? Porque, claro, que uma coisa é tu fazer humor, outra coisa é tu mentir, né? Claro. E daí, então, ele vai trazendo isso para o Brasil, no artigo, falando em relação ao E-Farsas, né? Que é um site que eu adoro ver. Não que eu acesse todos os dias, mas quando começa a aparecer esses Ox aí no Face, por aí, eu digo, isso aí não está me cheirando bem, né? Vai lá no E-Farsas lá, por exemplo, a história que a BBC ia comprar a Globo, e umas dessas conversas que a gente vê todos os dias aí. O cara se dedica, o cara meio que largou do trabalho normal dele só para ficar descobrindo essas farsas. Isso é importante, né? Essa ideia, eu acho muito importante. Primeiro, é uma coisa que a gente já falava bastante, Fábio, mas é interessante ler um artigo sobre isso. Exato. E um artigo muito bem escrito sobre isso. E eu gostei da ideia que ele traz a nova ética do jornalismo. Porque, na verdade, hoje... Não só do jornalismo, eu acho que é a nova ética da informação. Exatamente. Porque as pessoas, elas, no momento que estão postando alguma coisa, elas têm a responsabilidade muito parecida com um jornalista. Essa questão da informação, jornalismo combativo, que sabe que... Ou essa ideia de wiki-jornalismo, que as pessoas mesmo fazem, né? E se passam informações... Mas muitas vezes as pessoas não têm preparo nenhum, e isso, infelizmente, alguns jornalistas também não têm preparo de não verificar fontes ou publicar alguma coisa que acha, dar um balão e dizer que a fonte que disse depois.
Mas essa é uma questão muito importante de começar, pelo menos para que a coisa não tome um volume tão grande. Como, por exemplo, no Facebook, tantas coisas que você disse. Teve, semana passada, a carta de renúncia da Dilma. E entre tantos absurdos que as pessoas já fazem, há tantos Por outros. gosto. Exatamente. Há tantos, as pessoas estão fazendo mais coisas absurdas, eu acho que porque existe informação de mais coisas absurdas acontecendo. E muitas delas são farsas. Então, pensando em coisa absurda, na última manifestação, um terço dos manifestantes de Porto Alegre foram para frente do quartel pedir intervenção militar no Brasil e apoiavam a intervenção militar. E é uma pena, né? Isso, você vê esse tipo de situação acontecendo e declarações de generais dizendo que se... Tudo mentira. Exatamente. Ou mesmo... Mas isso inflama as pessoas. Sim. Então, se for mentira, isso tem que ser colocado que é mentira. Para que as pessoas tenham uma noção da realidade. As pessoas vivem num mundo cada vez mais fantasioso e fantasias particulares, o que é pior. E daí vem alguém com uma capacidade um pouco maior, como já aconteceu várias vezes no nosso mundo, que tem uma capacidade um pouco maior de convencimento, pega todas as pessoas que estão precisando de uma fantasia coletiva e dá isso para elas. E a gente observa, voltando à minha pequena introdução do programa, a história do achismo. Eu hoje dei boa tarde para o Matheus Rasta aqui e disse para ele que eu tinha saudades do Enéas. Lembra do candidato Sim. Enéas? Enéas O Enéas Carneiro, eu conhecia, ele era uma figura assim, ele tinha 1,50 m de altura, tampinha, mas muito simpático, e claro que muita gente votou nele naquela eleição de 88 como protesto, assim, Sim. como protesto, porque conteúdo ele não tinha muito, e ele na verdade ele era muito radical nas ideias dele. Ele seria um ditador, um pequeno ditador. Ele ia botar um cap grandão, como aqueles fazem lá na Coreia do Norte, lá, aqueles cap imenso, que o cara se some dentro do cap. Mas o Enéas, ele tinha uma máxima. A máxima dele é a seguinte: eu não acho nada. Ou eu sei, ou eu não sei. E eu lamento muito que as pessoas que buscam informação acabem por encontrar pessoas que trabalham só com achismo. Falta, eu acho, quer ver? Eu acho que eu penso isso, eu acho tal coisa. Tá tão fácil. Eu, por exemplo, tenho um notebook aqui na minha frente, aqui, se eu tenho dúvida sobre alguma coisa, enquanto a gente está falando, eu me preocupo com o meu rádio ouvinte, eu escrevo ali alguma coisa e encontro a informação. Se, por exemplo, me falha a minha memória ou coisa assim. Eu não posso ficar transmitindo uma informação com base no achismo, na imaginação, porque isso pega mal. Não vão pensar que aquele cara lá é burro, aquele cara não sabe nada. Eu acho que não é por aí. Pega mal porque tem alguém que sabe, que não acha. E esse sabe mesmo. Sim. E daí que fica feio. E isso inundou, é uma coisa muito que é da nossa cultura, né? Mas isso inunda a política também. Sim. Todos os políticos estão num achismo absurdo, tanto projetos de lei, interpretações de leis, que eles deveriam ter isso muito bem compreendido, e isso não acontece. Primeiro, porque eles não estão preocupados em estudar, eles estão preocupados com o populismo, ou seja, se tornar populares. E segundo, porque tanto faz se eles erram, porque eles têm uma retórica brilhante, uma enrolada e deu. Quando alguém vem com a resposta, não, isso é isso, eles dão uma desconversada e está resolvido. E até tendo aula com um professor que é bastante brilhante, ele é professor aqui da URI e lá da Unijuí, que é o professor André Copete, ele fala que na aula dele é proibido falar eu acho. Muito Se vai falar eu acho, fica quieto, não te manifesta. E a gente tem que se controlar, porque
é um grande recurso de linguagem também, né? Claro, claro. Mas depois de um tempo é tão fácil substituir, eu acho, por eu penso. Mas quando tu pensa Quando tu pensa, se não pensa não adianta. Não adianta só mudar a palavra, tá errado. Daí. Obrigado, Thiago Meyer Mendes. Segunda-feira estaremos contigo aqui novamente. São 13 horas e 59 minutos. O Café Missioneiro dessa semana inteira já está pensado, né? Tive uns dias para pensar, então amanhã nós teremos aqui a participação do pessoal do Coré de Missões. Quarta-feira tem uma importante data na cidade de escolha das prioridades, do que vai ser investimento aí no futuro. Ainda nessa semana também a gente vai falar aqui sobre um passeio cronometrado de carros. Você sabe o que é isso? Aqui em Santo Ângelo mais ou menos já existe isso. Quando me disseram que isso ia ocorrer, domingo de tarde o pessoal fica meio que cronometrando as voltas nas quadras aqui no centro. Mas isso é assunto para o decorrer da semana. Eu estou com todo o gás, muito contente de estar de volta. E até amanhã. O Matheus Rasta esteve comigo, junto com o Marcos Luft e o Sérgio Luiz Toneto Júnior. E o boa tarde e até lá. A melhor rádio dos...